Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui, pelas mídias também, muito boa tarde. Presidente, eu não poderia subir a essa tribuna nessa tarde e não falar a respeito da educação, novamente, né? Já que os colegas que me antecederam falaram, e eu acho que, como é um assunto que, de certa forma, tenho proximidade, enfim, e tenho procurado discutir diretamente com aqueles que promovem a educação no município, seja ela pública ou privada, eu acho que é sempre importante que a gente traga uma palavra e no sentido de compartilhar alguma experiência que nós temos vivido, né? Questão pessoal, senhor presidente. A princípio, seria importante a gente colocar que nós temos 6 meses já de pandemia com escolas fechadas. Isso é muito importante que a gente entenda que, quando a gente fala de 6 meses de escolas fechadas, nós estamos falando de 6 meses de estudantes em metodologia de ensino completamente diferente daquela que conhecia, né? E aí nós estamos falando de alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, que estão, nesse momento, experimentando o ensino remoto, né, sem que as condições para que esse ensino remoto seja oferecido tenha sido preparado, né? Condições quais? Condições previstas na aprendizagem do ensino EAD, né, já que foi o único que foi apresentado até o momento, né, e para o ensino superior já há 1 mês, o híbrido, né, onde nós temos o ensino remoto aliado a práticas laboratoriais presenciais. Bom, eu falo pela experiência que tenho, né, no ensino superior, eu falo pela experiência que tenho como professora de todos os níveis de ensino, porque eu tive a oportunidade de ensinar educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, médio, técnico e superior. Então, alguma experiência a gente tem e a gente sabe que a aprendizagem nos diferentes níveis, ela se dá de maneira diferente. E quando a gente fala de escolas públicas e privadas que estão, na medida do possível, oferecendo educação sem uma diretriz muito clara de como é que ela deve acontecer. Nós estamos falando de alunos que precisam de um olhar diferente na questão da aprendizagem. Quando nós falamos da educação infantil, nós falamos de crianças que estão, neste momento, em quarentena, sendo privadas da convivência, sendo privadas da socialização, que é muito importante nesse momento da vida, né? Quando a gente fala da educação infantil, nós estamos falando das crianças que têm a oportunidade de estar em escola, não a obrigatoriedade até os 4 anos, e dos 4 aos 6 já com alguma obrigatoriedade, porque é obrigação garantir escola às crianças a partir dos 4 anos de idade, né? Então, uma criança, tanto na rede pública quanto na rede privada, né, a partir dos 4 anos, ela participa, e ela participa porque ela tem esse direito garantido, né? Quando uma criança na educação privada, após os 4 anos, ela sai, como nós vimos agora na pandemia, muitos pais tirando da educação privada, das escolas privadas do município,
os pais obrigatoriamente devem matricular essa criança numa outra escola da rede pública. Nesse momento, a evasão da escola privada para a pública aconteceu em função das questões econômicas que foram postas no momento da pandemia, né? E também em função da dificuldade dos pais, das famílias, em acompanharem as crianças nesse momento da aprendizagem, né? Então, a retaguarda em casa, ela é importante, seja para que a criança aprenda através da tecnologia ou aprenda através de impressos que são encaminhados, né? A questão da metodologia aplicada é muito questionável, mas houve uma liberdade muito grande para que as escolas pudessem estar oferecendo, nesse momento de pandemia, aquilo que fosse possível aos seus alunos, né? E a questão da tecnologia é algo que nós temos que compreender que não é toda a família que tem acesso a ela, né? Então, se a família não tem acesso à tecnologia, outra forma de se fazer ensino teve que ser colocada no momento. Quando nós vamos para ensino fundamental 1, que a gente pega o primeiro ano, que começa a alfabetização e vai até o 5º ano, nós temos crianças hoje com grande dificuldade de aprendizagem. Grande dificuldade de aprendizagem, tá? Isso é relatado pelas escolas que promovem a educação de ensino fundamental 1 e que estão acompanhando os seus alunos. Porque nós temos escolas que estão acompanhando e nós temos escolas que nem têm contato com os seus alunos. Educação é processo de ensino-aprendizagem. Escola tem uma função social importantíssima, principalmente num país como o nosso. Mas a educação envolve processo de ensino-aprendizagem. E o que nós vemos é que estas crianças de ensino fundamental 1 podem ter grandes prejuízos educacionais, grandes prejuízos de aprendizagem no momento de pandemia. Ensino fundamental 2 e ensino médio, nós temos as crianças, os jovens que estão acessando tecnologia com uma situação de aprendizagem um pouco melhorada, mas nós temos um grande volume de estudantes que não têm acesso à tecnologia. Então, nós temos também uma deficiência de formação dessas crianças e desses jovens que não pode ser desconsiderada. No ensino superior, nós temos também a dificuldade no acesso à tecnologia, mas, na medida do possível, nós estamos tratando com jovens que têm um pouco mais de autonomia, que conseguem passar as dificuldades, que conseguem falar por si e tratam diretamente com a escola. O que eu gostaria de colocar nesse momento, presidente, é que nós temos hoje a discussão da volta às aulas, que ela é importantíssima, porque essa volta às aulas ela vai acontecer em algum momento, só que não é hoje e não é a semana que vem. A semana passada, o prefeito deu uma entrevista que foi publicada no Jornal da Cidade, dizendo que volta às aulas será depois da vacina. Depois da vacina, quando, se nós não temos mais perspectiva de data, de mês, para que essa vacina chegue, aplicação em massa nas nossas crianças e jovens? A previsão do prefeito é o meio do ano que vem. Então, vamos entender o seguinte, quando a gente fala de rediscutir a possibilidade de atividades dentro da escola que possam suprir as deficiências de aprendizagens dos estudantes, sem falar de volta às aulas. Nós estamos falando de atividade de reforço. E quando nós falamos de atividade de acolhimento, nós estamos falando de atender crianças que estão em casa hoje chorando, emocionalmente extremamente abaladas, porque não tem mais vida social alguma.
Então, é importante que a gente entenda que volta às aulas vai acontecer no momento mais adiante e é preciso discutir. E neste momento nós temos uma palavra da secretária municipal de educação dizendo que a partir da semana que vem as escolas poderão opcionalmente oferecer atividades de reforço e de acolhimento em suas unidades, seja na educação pública ou na privada. É isso que nós temos agora, presidente.